Boa noite. Nossa, parabéns. Melhorou, 100%. A paz de Cristo. Amém? Então, amém. Vamos continuar na nossa série de mensagens que nós temos trabalhado todos os domingos, surpreendidos pela alegria. E hoje eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Mas a ênfase da nossa reflexão vai estar do verso 7 ao verso 10. Tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Como um subtema ou como título da nossa mensagem de hoje, sofrimento. A loucura da alegria cristã. Sofrimento, alegria, aliás, a loucura da alegria cristã. E meus irmãos, a minha oração essa noite para que Deus nos encoraje, para que a gente consiga conectar a alegria com o sofrimento e ver que o sofrimento faz todo sentido na vida do cristão. E perceber que o sofrimento é uma agonia, mas é uma agonia bonita. Mas pastor, você já passou por um sofrimento para você dizer, talvez não na mesma intensidade, do que muitos irmãos aqui passaram, eu tenho certeza, ou que estão passando. Então, por isso, meus irmãos, como diz o pastor Sérgio, e ele tem total razão em dizer isso, nós estamos entrando em solo sagrado. Quando nós falamos sobre sofrimento, nós estamos entrando em solo sagrado da vida, do terreno de cada um. E por isso também eu quero me pôr ao seu lado, me sentar ao seu lado essa noite e ouvir junto com você a mensagem que Deus tem para a gente essa noite. Porque é muito legal a gente falar que o sofrimento é essa agonia que faz parte da vida cristã e que é uma agonia bela. É muito fácil porque no momento do sofrimento nós não conseguimos enxergar essa beleza, não é verdade? Não é? Como o autor de Hebreus vai dizer para a gente que toda correção, todo sofrimento, que no tempo presente não parece algo legal. Não parece algo prazeroso, não parece algo bonito aos nossos olhos, mas quando a gente vê no final, a gente vê essa agonia tão bonita pela qual nós passamos e a gente pôde testemunhar, glorificar, engrandecer o nome de Cristo. Então, que Deus fale aos nossos corações e que a gente consiga entender que a alegria e o sofrimento na vida cristã estão intimamente ligados, que aquilo que faz o mundo negar a Deus, a existência de Deus, que é o sofrimento, que é a maldade, que é a aflição que a gente encontra pelo mundo, na vida das pessoas espalhadas pela face dessa terra, para o cristão faz todo o sentido, porque o cristão não enxerga com seus próprios olhos humanos, mas enxerga a partir dos olhos de Deus, com uma leitura saudável, que as Escrituras nos dão. A forma como as Escrituras fazem a gente enxergar a realidade, não com os nossos olhos, mas julgar todas as coisas com os olhos de Deus. Então, que ao final dessa reflexão, nosso coração possa estar confortável, ou confortado em Deus, e que possa se encher de esperança, porque a alegria do cristão, ou a tristeza do cristão, ela só tem sentido, porque nós temos uma palavra nas Escrituras, que faz toda a diferença, que é a esperança. Por causa da esperança, nós podemos ter alegria
em meio aos nossos sofrimentos. Como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, que todo sofrimento, que toda dor, que tudo aquilo que a gente passa aqui e agora, né, nesse mundo, nesse momento, não podem ser comparadas com a riqueza, com a glória que há de ser revelada na volta de Cristo Jesus. Então, todo sofrimento, toda tristeza que a gente passa aqui agora, só tem como ser transformada em alegria no nosso coração a leitura dessa verdade tão bela que as Escrituras nos traz e que deve fortalecer a nossa fé. Vamos ler então? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao 10, com ênfase do 7 ao 10, tá? Para a gente pegar o contexto e entender o que Paulo está dizendo. Então, começa: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porei de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O sofrimento, apesar de algo não desejável por nós, é algo que nos conecta, é algo que nos liga como seres humanos, sabe? Em alguma medida, seja maior, seja menor, eu acredito que todo mundo aqui já sofreu alguma vez na vida. Tem alguém aqui que não sofreu na vida? Depois que a gente tem filho, a gente vê que isso é realmente uma realidade, né? Porque a criança já nasce e tem as cólicas. E a cólica é algo interessante, por quê? Porque a cólica é para maturação do intestino da criança. Então, até mesmo o sofrimento na vida de um bebê de colo, através da cólica, tem um objetivo que é a maturidade. Olha só que interessante. A gente vê o sofrimento já numa criança de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e esse sofrimento levando para a maturidade. Ou seja, nós sofremos, todos nós sofremos, ninguém que passa por essa terra não sofre, e isso nos liga como ser humano, isso nos conecta como ser humano, o sofrimento, seja pela perda de alguém, alguém próximo, alguém nem tão próximo assim. Às vezes você chora junto com um amigo seu que perdeu um primo, que perdeu um amigo dele, que nem é próximo teu, mas você sofre, porque o sofrimento te liga com ele, o sofrimento faz com que você se compadeça com ele, chore com ele, por alguma doença sua, de alguém próximo, ou de alguém nem tão próximo assim, algum acidente que você pode ter sofrido, algum familiar sofreu, da perda de um trabalho tão desejado. Às vezes você entra na empresa, trabalha um bom período nessa empresa que você queria tanto entrar, de repente você não está mais nessa empresa, ou pelo desejo de entrar, de ter um trabalho, seja qual for,
mas você não consegue e você sofre, você se agonia. De planos que foram frustrados por tantas outras situações que nos circundam e que faz com que os planos que a gente tinha tanto se esmerado para conseguir, quando a gente vê, a gente está quase lá, mas de repente parece que caiu tudo por terra. Parece que nada daquilo que a gente via, que estava quase acontecendo, não aconteceu mais, e a frustração chega e você sofre por não conseguir entrar num curso tão esperado, na faculdade tão esperada. E pode ser que você diga, tá, mas são tantos problemas mesmo, e são coisas pesadas, mas eu não passo hoje, na minha vida pelo menos hoje, eu não tenho nenhum desses problemas. Tudo bem, mas também pode ser que você diga, nossa, é verdade, não somente um desses problemas fazem parte da minha vida hoje, mas eu sofro por 1, por 2, por 3, por 4 desses problemas. E algo, meus irmãos, interessante, quando a gente olha para esse capítulo 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha que realidade interessante que nós temos na vida desse grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Um homem que andou segundo os caminhos de Deus, que teve uma conversão que parece todo cristão quer ter, que a luz de Cristo apareça sobre os seus olhos, que fique cego, que você caia na estrada, ou que você caia onde esteja, que você ouça a voz de Deus dizer, Paulo, Paulo, agora eu vou te mostrar o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Um homem que viu maravilhas da forma como ele viu, que viu Deus fazer grandes coisas através da vida dele, sofreu. Um homem que teve a presença de Deus na vida dele como talvez nenhum outro apóstolo do Novo Testamento, sofreu. O sofrimento fez parte da vida desse grande homem de Deus, desse grande apóstolo, ou talvez o mais conhecido depois de Cristo no Novo Testamento, que é o caso do apóstolo Paulo. Um homem que viu maravilhas e maravilhas de Deus, teve o sofrimento como grande parceiro da sua vida. Olha só, quando a gente olha, por exemplo, aqui no capítulo 12, dos versos 1 aos versos 6, a gente vê Paulo descrevendo as revelações que ele teve de Deus. Ele fala de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. O que é um homem ser arrebatado ao terceiro céu? Paulo é judeu, então para o judeu, o terceiro céu é o céu onde Deus habita, ou é o céu que está mais próximo de onde Deus habita. Então por isso que Paulo diz, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E aí Paulo continua, ali no céu, nesse paraíso, esse homem ele viu coisas inefáveis. O que são coisas inefáveis? São coisas indizíveis, são coisas que nós, que ser humano algum, nem mesmo Paulo, o grande apóstolo do Novo Testamento, o grande apóstolo de Cristo, conseguiu transmitir com as suas palavras. Isso é inefável, é impossível de descrever com as nossas frases, com qualquer expressão que a gente possa utilizar, é simplesmente indescritível aquilo que Paulo viu no terceiro céu, as revelações que ele teve de Deus, e não só isso, homem algum tem a legalidade de falar sobre todas as coisas que ele viu, coisas que a homem algum é permitido relatar, coisas grandes, que a gente não consegue nem imaginar. Talvez a gente tenha uma pequena noção daquilo que Paulo viu, de quando João tem a visão da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, quem sabe? Mas são coisas grandiosas, e aí dessas coisas grandiosas, dessa glória celestial que Paulo nos diz aí do verso 1 ao verso 6, Paulo parece que decai, parece que já não é, mas será que é esse grande Paulo? Será que é esse apóstolo realmente que viu essas coisas grandiosas, que continua escrevendo agora dos versos 7 aos versos 10? Porque Paulo ele sai dessa glória celestial, dessa visão eterna que ele teve, e ele vai para o seu sofrimento, ele vai para a sua dor.
Ele vai para algo que ele define como espinho na carne. Espinho na carne. Uma dor que Paulo sente e ele não consegue transmitir de uma outra maneira, senão um espinho da carne, um mensageiro de Satanás, enviado para o esbofetear. Paulo faz essa transição, então, da visão celestial, da visão eterna, para a sua vida, para o seu sofrimento. E algo interessante que a gente vê na vida de Paulo, dessa maneira, que ele faz aqui, e da maneira como nós muitas vezes também vemos em nossa vida. E é importante, quando a gente vê isso na vida de Paulo, e na nossa, porque Deus, meus irmãos, Deus sabe equilibrar as coisas em nossa vida. Deus sabe equilibrar os fardos, juntamente com as bênçãos, né? Deus sabe equilibrar a nossa dor, também nos dando grande alegria. Deus sabe equilibrar o sofrimento em nossas vidas, nos dando grandes momentos de glória, e há um grande contraste aqui na vida de Paulo que a gente vê. Depois da glória eterna, ele enfrenta a dor. Ele prova as bênçãos de Deus no céu e agora ele passa também a sofrer pelos golpes de Satanás na terra. Então o primeiro ponto importante que a gente percebe desse texto é que, embora a gente não queira, o sofrimento na nossa vida é inevitável. Até mesmo aquelas pessoas que viram grandes coisas de Deus, grandes realizações, grandes revelações, pessoas que viram grandes maravilhas de Deus operadas em sua vida, embora não queira, o sofrimento é inevitável. Alguém deseja sofrer aqui? Alguém acorda de manhã e se ajoelha do lado da cama e diz: Senhor, me manda aquele sofrimento. Me manda aquela dificuldade, me manda aquela dor. Hoje eu estou a fim de sentir dor, hoje eu estou a fim de sofrer. Não, eu tenho certeza que ninguém aqui acorda um dia de manhã tão entusiasmado assim, tão motivado, a ponto de querer sentir dor. Mas a dor na vida das grandes pessoas que servem a Deus é algo que é inevitável. Olha só, que interessante, para que a gente se muda para bairros mais seguros? Porque a gente quer segurança, porque a gente quer fugir de tudo aquilo que pode nos causar dor, de tudo aquilo que pode nos causar sofrimento. Por que a gente gosta de climas mais amenos, como está fazendo hoje? Nossa, que bom, que chuvinha gostosa, que garoa boa que está caindo, vai ser tão bom de dormir hoje, amanhã eu vou acordar, vai estar tão fresquinho. Por quê? Porque a gente não gosta de sofrer. Porque a gente não gosta de incômodo, muito menos na hora de dormir, não é verdade? Onde a gente quer descansar. Por que nós compramos condicionadores de ar? Porque nós não gostamos de sofrer com o calor. Por que a gente toma remédio? Porque a gente não gosta de passar dor. Por que nós evitamos ruas escuras? Porque ninguém quer ser surpreendido por algum assaltante, ninguém quer perder o seu celular numa rua escura, não é verdade? Por que nós purificamos a nossa água? Por que nós lavamos os nossos alimentos? Por que nós não subimos em lugares altos? E essa aqui é especialmente para mim. Porque, como diz o nosso presbítero Ademir com sua grande sabedoria, não é porque ele tem medo de altura, é porque ele tem medo de cair, não é? É verdade, Ad. Eu tenho um grande medo de cair, não é um medo de altura. Ou seja, a gente evita o perigo, a gente evita a dor, a gente evita o sofrimento, a gente não quer que o sofrimento faça parte da nossa vida. Mas, meus irmãos, eu não conheço ninguém, e eu tenho quase certeza de que vocês também não conhecem. Se vocês me conhecem, por favor, depois me digam, não levanta a mão agora, porque senão vocês vão quebrar com a minha mensagem, mas eu tenho certeza que nós não conhecemos ninguém que passou por essa terra que não sofreu, que não sentiu dor, que teve um estilo de vida anestésica, que teve um estilo de vida indolor,
que não teve sofrimento algum, dor algum na sua vida, porque o sofrimento é inevitável, nos liga como seres humanos. Como disse antes, com alguns de uma forma mais aguda, com outros de uma forma menos aguda. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê duas áreas na vida de Paulo em que ele sofreu muito, e que nós sofremos também. A gente olha para Paulo, a gente vê que ele sofreu tanto física e espiritualmente. O sofrimento físico de Paulo, aquilo que ele vai chamar de espinho na carne. O espinho na carne, o mensageiro de Satanás, enviado para esbofetear. A gente não tem uma resposta conclusiva sobre o que é esse espinho na carne de Paulo, mas a gente tem muitas deduções. Por exemplo, João Calvino, um dos grandes reformadores na história da igreja, ele acreditava que se tratavam de tentações espirituais, como as limitações, por exemplo, de uma natureza pecaminosa. Os tormentos da tentação, da opressão demoníaca na vida de Paulo era tão forte que João Calvino acreditava que essas opressões, essas tentações demoníacas na vida de Paulo, ele podia até mesmo sentir no seu físico. Então ele sofria, e ele denominava como espinho na carne. Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ele acreditava que se tratava das perseguições de Paulo. As perseguições que ele sofreu dos judeus, as perseguições que ele sofreu dos gentios, daqueles que não eram judeus. Outros teólogos, teólogos mais contemporâneos do nosso tempo, e nem tão do nosso tempo assim, vão dizer que podia ser epilepsia, gagueira, enxaqueca, malária e a deficiência visual. A grande maioria acredita que é deficiência visual, tanto que Paulo vai falar dessa deficiência visual, que foi um peso para os irmãos lá na carta aos Gálatas. Mas a gente não tem nada conclusivo. E o segundo sofrimento de Paulo é o quê? É o sofrimento espiritual. É a oração de Paulo que não foi atendida. Quando a gente olha para Cristo lá no Getsemane, quando ele está ali ajoelhado, Pedro, Tiago e João estão ali intercedendo com ele, e Cristo diz: Pai, se possível por mim, passe de mim, se possível for, passe de mim esse cálice. Cristo ora 3 vezes, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, que se faça a sua vontade. E a gente vai ver que Paulo, ele passa por um sofrimento semelhante ao de Cristo. O sofrimento, uma agonia espiritual, em que ele pede 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. E a gente vê que o Pai não atendeu. No caso de Cristo, Deus envia anjos para o consolar. No caso de Paulo, ele ouve apenas uma resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo, ele ora insistentemente, ele ora de forma específica ao Senhor, e mesmo assim Deus diz: não, a minha graça te basta. Então a gente vê que Paulo sofre tanto fisicamente quanto espiritualmente. E, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, que eu até já compartilhei uma outra vez, uma música que eu gosto demais, do Estênio Márcios, que é O Tapeceiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir Estênio Márcios e propriamente essa música dele, O Tapeceiro. Se vocês não ouviram ainda, parem em casa por 5 minutos do seu dia e coloque lá no YouTube, O Tapeceiro, Estênio Márcios, que é um poema, na verdade. E ele nos dá essa visão de Deus como o grande artista, como aquele que tem o controle, como aquele que está tecendo os fios da nossa vida, e ele não perde um fiozinho sequer da nossa história das suas mãos. E essa música, O Tapeceiro, diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes.
Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O grande tear do tapeceiro em nossas vidas. A gente olha esse tapeceiro que não perde um fio, tecendo o seu tapete, e no meio desse tear a gente encontra ali cores cinzas, cores escuras, cores nubladas, que não são cores que têm tanta graça assim de se olhar, né? E que nos remetem a dias sombrios, dias que nos trazem medo, a dias de sofrimento, a dias nem tão bons assim, a dias que vão fazer com que lágrimas talvez rolem dos nossos rostos, caiam dos nossos olhos. Mas também no grande tear desse tapeceiro, nós vamos encontrar as cores vivas, as cores alegres, as cores mais exultantes, que fazem um contraste no meio das cores nubladas. E essas cores mais vivas, que falam a respeito de dias alegres, de dias contentes, de dias que nos trazem uma alegria e o contentamento de que nós tanto precisamos, que faz com que nós paremos e olhamos para a glória de Deus de uma forma como a gente nunca, talvez, parou para perceber, para olhar, e assim nós vamos vendo o grande equilíbrio de Deus na nossa vida, as cores alegres e as cores tristes, dias felizes, mas também dias tristes, dias de sofrimento, porque, como já dito, o sofrimento é inevitável em nossa vida. Quando muitas pessoas talvez olhem os cristãos falando de perseguição, de sofrimento, e enchendo o peito, né, para falar de perseguição e sofrimento, como talvez nenhuma outra pessoa fale sobre isso. Fala, mas esses cristãos são loucos, como assim sofrimento? Como assim desejar dor, desejar sofrimento? Não, meus irmãos, não é isso. Nós, por mais que a gente sabe que o sofrimento é inevitável, nós não desejamos. Por mais que a gente vê a vida de Paulo, como ele sofreu, a gente vê que Paulo não se alegrou por causa do sofrimento. Nós também não temos prazer no sofrimento, mas o que acontece é que o cristão, ele precisa enxergar o sofrimento sob pelo menos duas perspectivas, daquilo que eu disse lá no começo, daquilo que Paulo traz para a gente, aquela grande verdade que ele diz lá em Romanos 8, que o sofrimento que nós enfrentamos agora não pode ser comparado com a glória que é de ser revelada no dia da volta de Cristo. Nós sofremos, mas nos alegramos por causa da esperança. Por causa da esperança que nós encontramos em Cristo. A primeira perspectiva. E a segunda perspectiva. Esperança é a primeira. A segunda perspectiva, maturidade. Crescimento. Jesus, como vai dizer o autor de Hebreus, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. O Filho do Deus eterno foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Ele que não tinha nenhum pecado, completamente santo, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Nós nos alegramos, não por causa do sofrimento, mas no sofrimento, por causa da esperança que está proposta para a gente, e por causa da maturidade que nós vamos ser, que vai ser acrescentada a gente. Por quê? Porque entre o começo e o fim do sofrimento, Deus quer uma versão muito mais aprimorada da gente. Uma versão muito melhor da gente. E o sofrimento é algo permitido por Deus em nossa vida, então, para gerar em nós caráter. O sofrimento é permitido na vida do cristão para gerar caráter. Um caráter segundo Cristo, um caráter segundo Deus, um caráter burilado, purificado, santificado, como a gente vai ver, que fez todo sentido na vida de Paulo, gerando o caráter que foi gerado em Paulo, porque o caráter que é construído, que é purificado, através do sofrimento, é um caráter inabalável.
Vocês já perceberam que pessoas que têm o seu caráter construído através do sofrimento não se abatem por qualquer coisa? Sofrem o dano, mas não perdem a esperança? Sofrem o dano, mas não caem em uma estrada sem sentido, em uma vida sem razão? Porque o sofrimento constrói esse caráter na vida do cristão, que é um caráter inabalável, é um caráter firme. Deus permite o sofrimento, porque através dele nós aprendemos a evitar a soberba, que é o que a gente olha nessa escrita de Paulo. O espinho na carne de Paulo impediu que Paulo se ensoberbecesse, impediu que Paulo explodisse o seu ego, explodisse o seu orgulho, diante das revelações que ele viu, e que não foram poucas coisas que Paulo viu. Coisas que ele nem mesmo conseguia explicar. Coisas que não é legal a homem algum tentar decifrar ou explicar. Interessante, porque quando a gente vê o apóstolo Paulo, um homem tão usado por Deus, com espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se engrandecesse como pessoa. O sofrimento, então, é como se o sofrimento nos coloca em nosso lugar, quebra o nosso olhar altivo, a nossa pretensão de receber elogios, a nossa pretensão de receber glória, a nossa pretensão de ser visto por tudo aquilo que a gente faz, porque quando a gente entende realmente o nosso caráter sendo formado dessa maneira, a gente vê que a glória é só de Cristo, que não há vantagem pessoal alguma, que quando nós estamos voltando da missão, animados, a gente chega diante de Cristo como os discípulos: Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, nós curamos em Teu nome, Senhor, nós levamos as boas novas, e aí Cristo vai dizer: servo, você não fez nada além do que eu te pedi. Como Cristo vai dizer, de uma maneira que, servo inútil, você fez apenas o que foi pedido, porque a glória é de Cristo, a glória é de Cristo. Então o sofrimento nos põe em nosso lugar, por isso que Deus nos matricula na escola do sofrimento. Deus nos matricula na escola do sofrimento. A gente às vezes parece que não quer aceitar, de que a escola do sofrimento faz parte da nossa vida, né? De que não é somente o primário, de que não é somente o ensino fundamental, o ensino médio, superior, a pós-graduação, mas existe uma escola na qual nós estamos matriculados, que vai passar por todas essas séries que nós temos que passar, que vai até o último dia das nossas vidas, que é a escola do sofrimento, que não é uma escola para nossa depreciação, que não é uma escola para nossa desqualificação ou para nossa reprovação, mas é uma escola em que Deus nos matricula, que embora às vezes parece, mas nós não reprovamos. É para nossa qualificação, é para nossa aprovação, é para o chamado de Deus em nossa vida, para que a gente desempenhe o bom ministério que Deus tem na nossa vida. E aí eu não falo somente de pastores, de missionários, de diáconos, de presbíteros, né, de pessoas que têm cargos na igreja, não, mas a vocação que Deus nos deu como cristãos, salvos nele, eleitos em Cristo Jesus, para vivermos, para realizar as boas obras que Deus já preparou antes da fundação do mundo, como vai estar lá em Efésios 2:10. A escola do sofrimento que nós vamos passar pelas obras que Deus já preparou, porque nem mesmo essas obras são nossas, mas é para a nossa qualificação, é para a nossa aprovação, é para a nossa purificação. E Paulo diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás enviado para o esbofetear. Mas olha só, ao mesmo tempo que esse mensageiro causa sofrimentos a Paulo, Deus olha para Paulo no meio disso e trata Paulo como o seu servo. E ele usa o sofrimento na vida de Paulo como um dom. Ele usa o sofrimento na vida de Paulo como um presente para Paulo, como uma dádiva, para que Paulo permaneça humilde. E é interessante, porque se a gente olha no contraponto
do modo como Deus utiliza o sofrimento na vida de Paulo, a gente vai ver que Satanás, ele também se utiliza do sofrimento na vida de Paulo como na nossa. Só que se Satanás tivesse feito o que ele gostaria na vida de Paulo, Paulo não seria mais humilde. Paulo seria soberbo, Paulo seria orgulhoso, assim como na nossa vida. Satanás usa os nossos momentos de sofrimento, mas para que a nossa fé seja destruída. O principal alimento dele é fé. Mas Deus também usa os sofrimentos, os tempos de sofrimento na nossa vida, mas não para que a nossa fé seja desqualificada, mas para que a nossa fé seja qualificada, para que a nossa fé seja aprovada, fortalecida. E Paulo vê o sofrimento na vida dele, olha que interessante, meus irmãos, Paulo vê o sofrimento na vida dele como um dom, como um presente que Deus deu a ele, porque ele entendia que existia algo muito pior na vida de um crente do que o sofrimento. Sabe o que é? O pecado. O pecado é pior na vida do cristão do que qualquer tipo de sofrimento que ele possa vir a passar, porque o sofrimento vai levar o crente diretamente a Deus. O sofrimento nos aproxima de Deus. O sofrimento nos aprimora, mas o pecado faz totalmente o reverso disso. O pecado nos desqualifica, nos reprova, nos leva para longe da presença de Deus. Então nós temos ou não temos razão para olhar o sofrimento como motivo de alegria? Pastor, você ainda está louco? Não, é as Escrituras. É as Escrituras. Por isso que o sofrimento é a loucura da alegria cristã. Porque é assim que as Escrituras nos trazem. Paulo sabia que o orgulho destrói, e ele vê o sofrimento como algo que Deus faz a favor dele, e não contra ele. Porque qual que é a nossa tendência em meio ao sofrimento? Nós olhamos e questionamos Deus, não é verdade? Ou nós falamos, Senhor, muito obrigado pelo sofrimento. Cristãos maduros, sim. Cristãos que entendem que Deus tem a soberania, que Deus tem o controle, nós cremos nisso, não cremos? Que Deus é soberano, que Deus controla todos os dias da nossa vida. Nós não gostamos de dizer que Deus tem todos os dias da nossa vida escritos no livro da vida. Não é isso que as Escrituras nos dizem? Que Deus é soberano, que Deus governa sobre tudo e todos. Então o cristão maduro, ele olha para o sofrimento e diz, Deus, obrigado pelo sofrimento. Porque no sofrimento eu posso me alegrar com a maturidade que está sendo gerada em mim, com a esperança que está sendo gerada em mim. Mas na maioria das vezes nós olhamos para o sofrimento com desconfiança. Nós não olhamos como algo que Deus faz a nosso favor, mas é como se Deus estivesse fazendo algo contra nós. É como se Deus tivesse, como muitos gostam de dizer, como se Deus estivesse pesando a mão sobre a vida do seu servo. Mas se Deus, como vai dizer Hebreus, se Deus permite o sofrimento, Ele permite o sofrimento na vida dos filhos a quem Ele ama. Os bastardos não, aqueles que não são filhos não, mas aqueles que são filhos sofrem nas mãos do Pai, porque o Pai corrige, porque o Pai permite que o filho amadureça, que o filho cresça, que o filho se torne um grande homem, ou que a filha se torne uma grande mulher, que viva para a sua glória, e para isso nós sofremos. Mas as grandes perguntas são, por que, Senhor, que o Senhor está fazendo isso comigo? Nós questionamos Deus, quando, na verdade, quando nós olhamos para a realidade das Escrituras, o nosso modo de leitura, nosso modo de pensar sobre o sofrimento é, Senhor, onde que o Senhor quer me levar? Eu ainda não estou entendendo, mas Senhor, eu quero pedir, aonde o Senhor quer me levar? O que tem em mim ainda, Senhor, que precisa ser transformado? Quais são as fraquezas em mim, Senhor, que o Senhor quer fortalecer, que o Senhor quer me dar esperança, que o Senhor quer me dar perseverança? Onde Senhor, que o Senhor quer que eu tenha mais esperança, que eu persevere mais, que eu tenha mais maturidade? Senhor, é para que eu deposite a minha fé mais em Ti. Sabe, quando nós encaramos o sofrimento, meus irmãos, de uma forma diferente,
como as Escrituras nos dizem para encarar, nós vamos encontrar alegria. Sabe, porque nós olhamos com esperança, nós olhamos com um olhar de dias alegres, de algo maior que nos espera lá na frente. Nós não olhamos para o sofrimento, para os dias difíceis, como se fosse a única realidade em nossa vida, mas nós esperamos o que de maior está para acontecer. Deus permite o sofrimento para gerar dependência constante dEle em nós, como a gente vê no verso 8, que Paulo se ajoelha, Paulo ora, pede 3 vezes para que Deus tire o sofrimento dele. Olha que interessante, então o sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus, enquanto nós não nos mantemos de pé diante dos homens. J.I. Packer, um teólogo da igreja, ele diz algo muito interessante. Ele tem uma frase que ele diz assim: se eu passar 40 anos de minha vida orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, porque eu passei 40 anos da minha vida em comunhão com Deus, porque eu passei 40 anos da minha vida na dependência de Deus. E Paulo sabia que era Deus quem estava no controle. Paulo sabia que era Deus quem estava governando tudo com suas mãos, a vida dele. Paulo sabia que era Deus quem estava no controle do seu sofrimento, porque se Satanás realizasse seu desejo, ele ia ter orgulho, e não humildade. Ele ia ser um homem altivo, ia ser um homem que ia se ensoberbecer, sempre contando dessas realizações para as outras pessoas, mas ele faz ao contrário disso. Então, meus irmãos, o sofrimento que é arquitetado, que é planejado por Deus em nossas vidas, tem esse objetivo de nos levar a sermos dependentes de Deus, de nos levar aos pés de Deus, aos pés da cruz de Cristo, a termos comunhão com Ele, e dessa forma a gente se torna cada vez mais humilde. Nem que a única resposta que a gente tenha de Deus seja: a minha graça te basta. Ou seja, nenhuma resposta, seja apenas comunhão, como se fosse algo menor, como se nós pudéssemos diminuir a importância da comunhão em comparação com uma resposta clara de Deus para as nossas vidas. E quarto, Deus permite o sofrimento para mostrar a suficiência da graça, como a gente vai ver ainda no verso 9, quando diz Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a gente pode chegar a uma conclusão, que a graça de Deus é melhor do que a nossa vida, que a graça de Deus é mais valiosa que a nossa vida, porque se não for a graça de Deus, nada tem sentido. Se não for a graça de Deus, nada tem razão, muito menos o sofrimento. Nem mesmo os dias felizes, nem mesmo as alegrias que nós vivemos, sem a graça de Deus, nada tem razão. Então a graça de Deus, ela é mais valiosa do que a nossa vida, porque é ela que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. A graça de Deus é o que revigora a alma que está aflita, que está abatida, que está angustiada. A graça de Deus nunca está em falta, ela é continuamente disponível a todos aqueles que creem. A todos os crentes, a graça de Deus não nos ensina a orarmos por vida fácil, sabe? Mas a graça de Deus nos ensina a orarmos para que a gente seja homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todos capacitados pela graça de Deus. A graça de Deus também, meus irmãos, não nos ensina para que a gente tenha poder igual às tarefas que vão chegar até nós, igual às dificuldades, os problemas que vão chegar até nós, mas a graça de Deus nos ensina a orar por poder igual às dificuldades que chegarão até nós, igual às dificuldades que farão parte dos nossos dias, como diz uma oração de Santo Agostinho, no seu livro Confissões. Nós temos uma oração muito interessante e impactante de Santo Agostinho, pelo menos para mim é muito impactante essa oração. Ele diz: Senhor, me capacite a fazer a tua vontade, então me peça o que quiseres, não importa o que vai vir,
Ou seja, nós não devemos temer o sofrimento, nós não devemos temer as tarefas difíceis, nós não devemos temer os dias maus, porque eles vão fazer parte da nossa vida, meus irmãos. Os dias maus vão chegar, as cores, os fios de cores escuras fazem parte do tear do grande tapeceiro, e a nossa vida está sendo teada com esse tipo de cor também, e elas vão chegar até nós, e o que nós precisamos é pedir graça de Deus, e aí pode vir o que for, que nós nos amparamos na sua graça, e muitas vezes também serão coisas que nós não vamos conseguir resolver, coisas que estarão muito além da nossa capacidade, coisas que estarão além da nossa habilidade, e aí nós vamos orar a Deus, e nós vamos ouvir de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse é o paradoxo da vida cristã, mas como é belo, como é bonito, nós sermos aperfeiçoados na fraqueza, pela graça de Deus, porque é a graça de Deus que basta para a gente, e é nesses momentos que nós vamos ter a oportunidade de exercer a paciência. Muitas vezes nós não falamos: Senhor, dai-me paciência. Quantas vezes talvez você repete durante o seu dia isso? Senhor, dai-me paciência, com o filho, com os colegas de trabalho, com o patrão na empresa, com os estudos, com o professor, consigo mesmo. Senhor, dai-me paciência. É nas dificuldades que você tem a oportunidade de exercer paciência. É nas dificuldades que você tem a oportunidade de exercer esperança. É nas dificuldades que você tem a oportunidade de se tornar alguém mais maduro que você almeja se tornar. É nas dificuldades, é no sofrimento que a gente se torna experiente. Deus permite o sofrimento para trazer fortalecimento de poder. Como dito, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos é que somos fortes. Esse é o grande paradoxo da vida cristã. É a força que vem através da fraqueza. Mas não é a força que nós encontramos em nós, mas é a força que Deus nos dá através da graça. Porque quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que a força que acha que é forte, na verdade é fraca. Na verdade é desprezível, na verdade aos olhos de Deus não serve para nada. Mas a fraqueza que sabe que é fraca, essa é forte, porque confia em Deus, porque espera na graça, porque o poder de Deus se revela onde? Como é que Deus diz? Eu escolhi as coisas rejeitadas desse mundo, as coisas que nada são, para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. Quando a gente olha para Cristo dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Vinde a mim vocês que estão com fome, com sede, vinde a mim vocês que estão fracos, e eu vos aliviarei, eu vou saciar vocês. Essa é a fraqueza que sabe que é fraca, que é forte em Deus, que é forte em Cristo, porque a força em Cristo é a força dos fracos, é a força dos abatidos, é a força dos aflitos, dos angustiados. E quando a gente olha para Paulo, a gente vê que Paulo pediu substituição do seu sofrimento. Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim essa dor, tira de mim esse sofrimento. Mas a gente vê que Deus não substitui o sofrimento na vida de Paulo, não tira o sofrimento na vida de Paulo, mas Deus dá a Paulo o quê? Transformação. Ele não remove a aflição de Paulo, mas ele capacita Paulo para enfrentar essa aflição. Ele capacita Paulo para passar por esses dias de sofrimento. E Deus diz apenas: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E muitas vezes, meus irmãos, é isso que nós vamos ouvir de Deus. A minha graça te basta, porque muitas vezes nós não vamos ouvir de Deus aquilo que nós queremos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque nem sempre, ou quase nunca, as nossas orações são respondidas da forma como a gente gostaria, mas é da forma como a gente necessita. Era o que Paulo necessitava ouvir: a minha graça te basta, para que houvesse transformação na vida do apóstolo Paulo, para que houvesse humildade, e muitas vezes na nossa vida essa é a resposta para que haja humildade na gente: a minha graça te basta, porque nem sempre a gente vai ter explicação de Deus.
como a gente gostaria de ter, mas a gente tem as suas promessas. A gente tem as promessas de Deus a nosso dispor. Paulo sempre teve a promessa da graça, do poder de Cristo que ia atuar nele. A primeira promessa que Paulo teve de Cristo foi que ele iria mostrar para Paulo o quanto importava sofrer pelo nome de Cristo. Essa era uma promessa de Paulo. Já pensou um profeta chegando até você, um profeta diferente dos nossos dias, e dizendo: meu irmão, Deus manda eu te dizer que Ele vai mostrar o quanto importa sofrer pelo nome dEle. E aí a gente vai ver na vida de Paulo dificuldades, privações físicas como fome, sede, nudez. Suportou perseguição, ele foi açoitado, foi apedrejado, apanhou com varas. Paulo foi preso. É só a gente pegar o capítulo 11 aqui de 2 Coríntios, que Paulo vai descrever tudo isso para a gente. Ele sofreu perseguição, ele enfrentou perigos de rios, de mares, de deserto, no campo, na cidade, entre estrangeiros, entre os seus patrícios, aqueles que eram do seu povo, até mesmo entre os seus irmãos. E ainda Paulo diz que tinha a preocupação com as igrejas, que o consumia dia e noite. Mas o que sustenta Paulo em tudo isso que ele passa? O poder de Deus, a graça de Deus, a resposta que ele ouve: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí, meus irmãos, nós também temos um exemplo de um grande avivalista do século XVIII, que foi John Wesley, que prega cerca de 42 mil sermões durante a sua vida. Ele viaja a cavalo cerca de 7.000 quilômetros por ano. Ele pregava 3 vezes por dia, e aos 83 anos, esse grande homem de Deus, ele diz assim em seu diário: nunca me canso, nem pregando, nem viajando, nem escrevendo. E quando a gente olha para a vida desses irmãos, o que eles tinham? Poder de Deus, a graça de Deus, sustentando eles. É o que nós temos hoje. É o poder de Deus, é a graça de Deus que pode nos sustentar, que pode fazer nos passar vitoriosos nas nossas grandes lutas que nós temos. E Deus permite o sofrimento também porque Ele é pedagógico. É mais do que uma mera causa. A dor sempre tem um propósito em nossa vida. Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Sabe? Deus não desperdiça o sofrimento em nossas vidas, porque se Ele não remover o espinho da gente, é porque Ele está trabalhando em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Então há um propósito no sofrimento. Aqui no começo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar do Deus da consolação, do Deus que nos consola nos nossos dias difíceis, do Deus que nos consola no sofrimento, para que a gente também tenha esse ministério da consolação, para que a gente, quando se depara com um irmão que está sofrendo, com um irmão que está passando por esses dias nebulosos e tristes, a gente possa falar: meu irmão, vem aqui, senta do meu lado, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar uma história, deixa eu ajudar a sua fé a ser fortalecida. Deixa eu ajudar você a ver uma esperança em meio a tanta dor que você está vendo, porque eu não passei exatamente igual a você, mas há algo semelhante. Então eu quero te consolar. Não propriamente com a sua experiência, mas com a verdade da Escritura que te consolou lá atrás e que pode consolar os outros através da sua vida. Então, meus irmãos, aqui tem uma verdade que nós não gostamos. Porque se Deus não desperdiça o sofrimento, se Deus tem um propósito em nossa vida por meio do sofrimento, pode ser que Ele decida uma coisa: é melhor que o espinho da nossa carne nunca seja retirado. É melhor que o sofrimento nunca acabe. É melhor que a dor que você sinta hoje talvez nunca acabe. Que eu vá sentir amanhã, passe a fazer parte de todos os dias da minha vida. E de todos os princípios, eu sei, esse é o mais difícil. Quantas vezes nós já sentamos com alguém do lado e não falamos para essa pessoa, mas passa na nossa mente: Senhor, por que tanto sofrimento? Senhor, por que essa pessoa ainda derrama tantas lágrimas? Senhor, até quando? Porque é uma verdade difícil.
Por que ainda o Senhor não agiu? Mas existe algo, meus irmãos, de muito belo no sofrimento de um cristão. Sabe, é a capacidade que ele desenvolve, sabe, sustentado pelo poder de Deus, sustentado pela graça de Deus, de testemunhar o nome de Cristo através do seu sofrimento. Quantas pessoas que têm câncer, que durante o seu tratamento animam outras pessoas através do testemunho em Cristo Jesus. Quantas pessoas que passam por dificuldades hoje, que animam outras, que talvez têm tudo na vida, mas que são infelizes, e é capaz de testemunhar de Cristo Jesus em sua fraqueza. Sabe, eu não sei quantos irmãos aqui tiveram a oportunidade de testemunhar a morte de um pastor, Russell Shedd. Que morte bonita! Que morte linda! Que testemunho fiel de um homem que serviu a Deus durante toda a sua vida, e no meio do seu sofrimento, no meio da sua pneumonia, de dores nos seus pulmões, ele fazia questão de gravar vídeos para fortalecer a fé da igreja que ele pastoreava. Como é bonita a alegria do cristão manifesta no meio do sofrimento. Como é bela essa agonia do cristão. Sabe, meus irmãos, o propósito para o cristão no sofrimento é de natureza nobre. É de natureza eterna, é de honrar a Deus, é de dignificar a Deus, de glorificar a Cristo. E agora, por último, Deus permite o sofrimento para que a gente aprenda que a nossa alegria não se baseia na natureza das circunstâncias, naquilo que rodeia a nossa vida, nas coisas que são externas a nós. Que o que determina a vida de um indivíduo não é o que acontece, mas é como ele reage a tudo aquilo que está acontecendo. Porque existem pessoas que são infelizes tendo tudo. Não é verdade? Não nos falta exemplo na história da humanidade. Pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Mas como existem pessoas que são felizes não tendo nada. Como muitos creem que a felicidade não está no externo, naquilo que a gente pode ter, como casa, carro, poupança, cursos, graduações e riqueza, sabe? Olha só Paulo era feliz, passando por tantas lutas, passando por tantas adversidades. Ele vai dizer: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Ele vai dizer ainda aos filipenses: não estou dizendo isso porque estou necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí vem aquela frase, que a gente gosta de estampar nos carros, que a gente vê nos caminhões, que muitas pessoas colocam no Facebook, no WhatsApp, que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seria, talvez, de uma forma mais literal: tudo suporto naquele que me fortalece. E não é que Paulo tem prazer, sabe? Não é que Paulo tem alegria por causa do sofrimento. Ele não deseja o sofrimento, como a gente já viu. Ninguém aqui deseja o sofrimento, mas Paulo sofria por amor a Cristo. A razão de Paulo viver era a glória de Cristo. O que importava era agradar a Cristo, servir a Cristo, tornar Cristo conhecido, honrar a Cristo. E se para tudo isso acontecer fosse necessário, Paulo iria sofrer. Paulo passaria por dor. Paulo sofria contente, como ele diz aos filipenses: todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o avanço do Evangelho. Se preciso for sofrer para que o Evangelho avance, que eu sofra. Se preciso for sofrer para que o nome de Cristo seja glorificado em minha vida, que eu sofra. É o que Paulo está falando. Mas é como se ele dissesse: eu sofro, mas não
mas não sofro dano algum em mim, porque a minha alegria é fazer Cristo conhecido, a minha alegria é fazer com que o Evangelho progrida, a minha alegria é esperar na esperança de Cristo Jesus. Se para Paulo a sua fraqueza sempre resultasse em glória para Cristo, se a sua fraqueza sempre resultasse em avanço do Evangelho, ele não tem problema algum, porque na fraqueza de Paulo ele encontra a força de Cristo, ele encontra o poder de Cristo, e algo que Paulo via, e que nós precisamos ver, meus irmãos, é que sempre na nossa fraqueza, sempre nas nossas dificuldades, no nosso sofrimento, há uma grande oportunidade de Deus agir por meio da minha vida, de Deus agir por meio da sua vida, de você se alegrar na esperança de Cristo Jesus. Sabe, o cristão, ele olha o grande tapeceiro teando o seu tapete, não do lado avesso. Porque quando você olha um tapeceiro fazendo ali, teando um tapete sendo construído, quando você olha do lado avesso, você não entende nada. Os fios não fazem sentido nenhum. As cores se misturam, elas não ganham definição nenhuma. Mas o cristão, ele olha o tapete sendo construído pelo lado correto. E aí você vai vendo que tanto as cores tristes, nubladas, acinzentadas, com o equilíbrio das cores vivas, exultantes, de dias mais felizes, vai fazendo todo sentido, vai ganhando contorno, vai ganhando definição, e você vai vendo o grande tear, você diz, que coisa bonita, que se tornou esse tapete, que é a minha vida, que é a sua vida. Então o cristão, ele olha pelo lado certo, ele tem esperança no grande tapeceiro, e ele se alegra. Ele se alegra porque o sofrimento não é a única coisa que ele vê. A dificuldade não é a única coisa que ele observa, mas ele vê a esperança que está proposta, que é algo muito maior. Então, meus irmãos, vamos olhar para o sofrimento com um temor a mais, me permitam dizer, vamos olhar para o sofrimento com um carinho a mais e ver o propósito de Deus em tudo isso e nos alegrar. Amém?